pessoal, tudo bem? Bom dia. Antes de começar o vídeo, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Que tá acontecendo muito. A gente tem gravado os vídeos da gente em 5K, né? Com uma boa qualidade de vídeo, mas o YouTube, na hora da gente fazer o upload, não sei por quê, não tá dando opção da gente fazer o upload nem em 5K, nem em 4K. E às vezes dá a opção bem baixa de resolução. Então, eu abri aqui para mostrar para vocês. Se vocês quiserem, vocês entram aqui no Settings, aqui na Quality. Então, ele vai te dar opções de melhorar a definição do vídeo quando vocês estiverem assistindo. Normalmente, ele vai colocar automaticamente aqui no alto. Então, a qualidade de imagem não vai ficar boa. Então, vocês vão sempre para essa última daqui de cima e botam em 720. Se eles me derem a opção de 4K, se eu não me engano, teve um vídeo que eu coloquei aqui que ele me deu a opção de 4K. Então vocês vão lá e mudam, certo? Outra coisa, a gente como tá fazendo conteúdo aí de graça, né? Sem a intenção de fazer dinheiro, a gente não tem tanto seguidor, então e não faz propaganda e tal, o YouTube ele não distribui tanto os vídeos da gente. Então, para vocês receberem, lembram de vocês fazerem a inscrição no canal e apertar o sininho na hora de fazer a inscrição e tentar dar like para vocês poderem receber quanto mais vídeos, né? Quando a gente fizer vídeo novo, vocês estarem sempre recebendo e para a gente também estar sempre podendo divulgar mais o conteúdo, né? A gente começou a colocar coisas de vlog, mas vai voltar a colocar mais coisas aí de Canadá e mais focado em odontologia, viu? Então dá um likezinho, lembra de dar um likezinho sempre, apertar o sininho e seguir a gente também lá no @missão_Canadá sem acento, que a gente acaba dando mais informações no dia a dia, certo? Um abraço e aproveitem aí o vídeo aí de perguntas e respostas. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Renata. E aí pessoal, meu nome é Neto. A gente tava um pouco sumido aí por causa estava estudando, né? Tava na época da prova. Fizemos a prova tem 10 dias, mas agora a gente está de férias, voltando aqui, vamos fazer uma visita ali para a família lá em Montreal, estamos voltando para Toronto e Estamos aproveitando para gravar esse vídeo. Estamos aproveitando para gravar uns vídeos para vocês e depois a gente vai gravar um vídeo para falar com detalhes com relação à prova. Quase um mês atrás, a gente abriu uma caixinha lá no Instagram, porque muita gente estava fazendo perguntas, e aí, como a gente estava muito corrido, a gente não teve tempo de responder individualmente, e aí a gente decidiu fazer esse vídeo. Eu dei o print aqui nas perguntas do pessoal, e a gente vai responder todas as perguntas aqui nesse vídeo, tá bom? As perguntas são mais sobre o processo de odontologia, né? Que é o que mais a gente recebe perguntas. Então, a primeira pergunta, ela perguntou: queria saber se é mais interessante iniciar o processo de imigração ou o de odontologia. Você pode iniciar tanto um quanto o outro primeiro, um não anula o outro, não tem nada a ver um com o outro, mas a gente indica fazer como nós fizemos, que é primeiro fazer o processo de imigração e depois fazer o processo de odontologia. Até porque se você conseguir terminar o processo sem ser residente permanente, você não consegue clinicar. Você pode terminar o processo, mas depois você não pode trabalhar. Então a gente indica garantir logo o RP e depois fazer o processo. E também porque assim que você chega, novamente a sua língua não está boa, você precisa também trabalhar para arranjar um dinheirinho em dólar, né? Porque você vem do real, você vem com real, então o
processo é em dólar, então fica muito mais caro. E aí a gente indica primeiro fazer o processo de imigração e depois fazer o processo de odontologia. Inclusive até porque, tipo assim, não é porque você validou o diploma que o Canadá vai te dar facilidades para você imigrar. Não. Entendeu? Então assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O órgão que regulamenta o processo, ele não tem nenhuma influência na imigração canadense. Então, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Então você pode ter um problema depois de você terminar o processo, você não conseguir migrar. Aí imagine, gastou um dinheirão, um tempão, estudou tanto e depois não consegue migrar. Eu tô ok, nada, né? Você pode, se quiser, iniciar o processo, né? No Brasil, a gente conhece algumas pessoas que fizeram. É uma coisa bem difícil, porque você tem que ter o tempo aqui no Canadá para poder estudar, para poder fazer os cursos, para poder desenvolver a língua. Mas eu não sei realmente, eu não conheço ninguém que tenha feito o contrário do que a gente está fazendo. A gente conhece só uma brasileira, na verdade, que ela fez só a primeira prova, mas não continuou ainda. Ela tá do Brasil. Então ela veio pra cá, fez a prova e voltou pro Brasil. Sim. Exato. Mais alguma coisa? Não. Então vou para outra pergunta, tá? Ela quer saber se tem algum curso ou forma de ingresso para quem tem mestrado. Pelo que a gente saiba, não tem. Para quem tem mestrado, não tem, na verdade, diferença nenhuma. Na verdade, para quem tem mestrado, conta pontos para se você quer imigrar para o Canadá. Mas se você quer validar o diploma, não tem diferença nenhuma. Só tem dois caminhos para imigração ou para validação de odontologia aqui no Canadá. Um caminho é você fazer pelo dentista generalista, né? Que é o processo que a gente está fazendo. Que eu acho que é o mais comum, né? Vamos dizer assim, é o menos complicado, porque os dois são complicados, né? Ou pela especialidade. Nós dois somos especialistas em ortodontia, mas a gente não indica fazer porque, na verdade, é um processo mais complicado. Você faz uma prova específico de ortodontia, mas você tem que fazer um estágio aqui em uma faculdade que tem pouquíssimas vagas e você acaba concorrendo com o pessoal que vem dos Estados Unidos. Então eles, pelo fato deles terem a universidade deles ser nos Estados Unidos, eles acabam tendo preferência. Então, como são poucas vagas e a gente vem da América do Sul, então acho um processo quase que impossível de ser feito. E outra diferença é, quando você é especialista, aqui no Canadá, você só pode trabalhar com a especialidade. É diferente no Brasil, que a gente é especialista, pode fazer mais de uma especialização e pode clinicar. Aqui você só faz a especialidade. Então o ideal, na verdade, é você ser especialista no Brasil, continuar estudando, que você pode atender ortodontia, qualquer especialidade aqui como clínico geral. Você só não pode se chamar especialista. Você pode atender orto, mesmo não tendo especialização, mestrado em nada, mas você não pode dizer que você é especialista. Agora, se uma pessoa é especialista, tipo, fez endodontia, ela só pode atender paciente para fazer canal. Exato. Não pode fazer restauração nem nada. Tirar o som. Pronto. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Agora outra pergunta. Sobre remuneração. Como é como assistente dentista? Bom, como assistente a gente pode dizer 100%, né? Tipo, porque a gente teve essa experiência lá em Montreal, quando a gente trabalhou lá. Atualmente está variando de 15 a 21 o salário, a hora assistente. Aqui normalmente no Canadá os salários são pagos por hora. Isso vai dar em torno de entre 2.000 e 2.500 dólares bruto, né? Depois você tem um imposto que é descontado, então você fica aí com, sei lá, 1.800,
1.700, depende da quantidade de horas, né, que você vai trabalhar. Se for 40 horas dá mais que isso. Dá mais que isso, mas a média de trabalho é umas 30 horas. A gente não trabalhava 40 horas, mas se a pessoa trabalhar 40 horas... Em Toronto é um pouquinho mais, né? Em Toronto, esse valor são para assistentes, porque em Toronto é diferente. Lá em Montreal, eu já fiz até um post sobre isso lá no Instagram do Missão Canadá, dizendo que lá em Montreal, dentista estrangeiro, sabendo falar, se comunicar, arranja emprego sem precisar fazer prova ou curso nenhum. Mas só existe um tipo de assistente. Mas nas outras províncias, Ontário principalmente também, que a gente fez alguma entrevista, mas depois a gente decidiu não trabalhar, tem dois tipos de assistente. Que é assistente, como se chama mesmo? Que nível Chairside, né? Nível 1, lá Chairside chama Chairside em Vancouver. Em Ontário é nível 1 e nível 2. A nível 2 é aquela assistente que fez o curso de radiografia e pode tirar radiografia, pode fazer moldagem, pode fazer umas coisinhas a mais. E ela ganha um pouquinho mais por isso. Ela ganha um pouquinho mais por isso. E a assistente 1, nível 1, ela só fica do lado assistindo, monta, desmonta a sala, limpa a sala, esteriliza material, faz o básico do básico, entendeu? E ela ganha um pouco menos. Eu acho que é mais ou menos o que ganha a assistente lá em Montreal. Isso. Com relação a dentista, eu não sei exatamente em Montreal, mas as pesquisas antigamente diziam que a média salarial, a média do dentista aqui no Canadá ganha muito bem. Então a média salarial de um dentista em Montreal, no Quebec, é $200.000 por ano. Isso vai dar aí isso bruto, né? Tem os impostos para pagar, que se paga muito imposto. Então, vocês fazem as contas aí, vai dar o quê? Seus $16.000 por mês. No final deve ficar aí seus 12. Depois que você paga o imposto, fica seus $12.000. Que para aqui pro Canadá é um puta de um salário. Aqui em Ontário, eu assisti, o professor do curso da gente fez uma live no Facebook explicando a diferença salarial. E aí ele botou os salários de dentistas que trabalham por porcentagem. São os associados, né? Eles chamam de associados. Que aqui no Canadá normalmente se trabalha por porcentagem. Igual no Brasil, né? Na maioria dos lugares no Brasil. Então eles ganham, para quem trabalha por porcentagem, em média $14.000 por mês. E para quem é o dono da clínica, em média $20.000 por mês. Sendo que ele disse assim, $20.000 mais o céu é o limite, porque depende do tamanho da sua clínica, de quantas clínicas você atende, da quantidade de procedimentos, quantas clínicas você tem, da quantidade de procedimentos que você faz, quantos dentistas trabalham para você. Então isso aí, por isso que ele fala que o céu é o limite, entendeu? Sim. Deixa eu só voltar aqui rapidinho sobre assistente, que também tem gente que pergunta se pode trabalhar em Ontário, né? Porque eu falei que Quebec pode trabalhar como assistente. Em Ontário a pessoa pode trabalhar sem fazer curso nenhum, só pro nível 1, né? Claro, se for nível 2 tem que fazer o curso. Muita gente pergunta isso, espero que tenha ficado claro. Tem mais alguma coisa? Não. A outra pergunta é sobre cidades, quais vocês aconselham? Depende, né? Tipo, a gente fez até 2 posts comparativos de Toronto e Montreal, que são as nossas experiências. Então depende muito de cada um. Todas as cidades têm desvantagens e vantagens. Mas para recém-chegado, eu acho que o Quebec dá muita oportunidade e ajuda bastante o recém-chegado imigrante, né? O que você acha? Eu acho que depende muito assim da sua situação financeira no Brasil. Realmente assim, para você fazer esse processo é um processo muito caro. Então por exemplo, eu não viria direto para Toronto nem Vancouver,
que são muito Beleza que Vancouver é uma cidade que não tem neve, faz menos frio, mas é a cidade mais cara do Canadá. Então eu não iria direto para lá, porque realmente, para quem vai passar pelo processo, é muito dinheiro. Ainda mais o dólar do jeito que tá, né? 4 para 1. Então eu não iria, nem para Vancouver, nem para Toronto. Montreal eu iria, né? Pensando em ir na frente e me mudar para outro lugar que tivesse só a língua inglesa, porque essa questão das duas línguas atrapalha um pouco o processo. Mas para migrar para Montreal você precisa aprender a falar francês. O problema né? é que para imigrar você precisa aprender o francês e talvez seja um pouco mais simples. Eu, para falar a verdade, na época da gente, o resto que a gente veio, o resto do Canadá era bem mais difícil e só tinha o Quebec para vir, só tinha Montreal para vir. Hoje em dia eu iria para Calgary. Eu sei que é muito frio. Eu iria ou para Calgary ou para as províncias do Atlântico, né? Para Halifax, no caso. Porque eu sei que o custo de vida é mais baixo e são províncias de língua inglesa. Eu acho que eu não. E os salários são bons. E também, os salários são bons. Né? Então eu não iria para. Eu não iria para Montreal. Na verdade eu iria para Calgary. Por quê? Porque é a cidade que tem um custo de vida, um dos custos de vida mais baixos do Canadá. É o imposto mais baixo do Canadá e só fala inglês. E se você quiser começar o processo de odontologia, o curso que é o melhor curso do Canadá para o processo, que é o curso que a gente faz, que é o Prep Doctors, você pode começar o processo de lá. Então eu iria para Calgary, eu não iria para outro lugar não. Pronto, a próxima é: não conheço o Canadá. É interessante antes. A gente, na época, Neto veio com meu irmão, porque o meu irmão veio com a gente também, ele, a família dele e nós dois, né? Eles vieram sim ver como é que era, mas não é necessário, né? Foi bom ter vindo, mas normalmente as pessoas não vêm. São poucas pessoas que vêm antes visitar, né? Principalmente hoje em dia, que tem tudo na internet, a gente dá todos os... Tem muitas informações. Na nossa época a gente não sabia nada, quase nada, muito pouco sobre o processo de odontologia. Pouco se falava sobre isso. E é isso, tem tudo na internet. Não sei se não tem necessidade. Você acha que tem necessidade de vir? Eu acho que tem duas situações dois tipos de pessoa, na verdade. Que aí vai de ter que vir ou não. Por exemplo, se a pessoa está muito revoltada com o Brasil, né, e quer muito vir para cá, e tipo a situação de trabalho, financeira, tá complicada no Brasil, eu acho que não precisa vir, porque as dificuldades que você vai passar aqui não são tão grandes. Quer dizer, são grandes dificuldades, mas o benefício que você tem aqui no Canadá, você passa por cima dessas dificuldades. Vai valer a pena, Agora, se for uma pessoa que esteja no Brasil muito bem financeiramente, né, muito tranquila financeiramente, ganhando bem, e a questão de vir para o Canadá é porque está preocupado só com a violência e com a questão política, eu viria dar uma olhada, porque não é fácil encarar, entendeu? Eu viria... Mas a pessoa só sabe mesmo quando... Eu viria no pico do inverno, a verdade é essa. No inverno e quando tem que entrar na sociedade, né? Começar a falar, começar a entrar no mercado. Aí que você realmente vai sentir que, né, não é fácil. Que são muitos desafios. Eu viria no pico do inverno porque eu acho que não é todo mundo que encara, não. Ainda tem isso também. A outra pergunta: precisa fazer prova de língua quando termina o processo? Essa pergunta que descobrimos agora, uma nova informação. Acabamos de vir de Quebec, de Montreal, né? E temos uma informação nova que nem a gente sabia. Informação preciosa, na verdade. Que a gente... É isso que a Renata estava dizendo na outra pergunta. Não tem muita informação no Brasil.
tem coisas no site que você lê, mas não é tão claro. Não é tão claro. Você tem que estar aqui para conseguir entender melhor, pegar essa informação. Igual a gente fez agora, a gente no site, a gente ficou na dúvida dessa informação. Então, quando a gente pensou em vir para cá, a gente falou, então vamos atrás dessa informação lá diretamente na fonte. O que a gente fez. Então, o que acontece? Para você terminar o processo, quando você termina o processo, vocês sabem que, assim, para ser dentista no Canadá, você precisa ser residente permanente. Então, para você ser residente permanente, de uma forma ou outra, você já provou sua língua. Você já mostrou para o Canadá que você sabe falar, mas algumas províncias aqui, elas exigem que você prove um pouco mais da sua língua. Um acadêmico, um negócio bem... Uma prova de inglês ou francês acadêmica. E uma dessas províncias é Ontário, que é onde tem Toronto, né? Por quê? Porque é a província que tem mais gente no Canadá. É onde todo mundo, na verdade, quer ficar. Né? Todo mundo quer ficar em Ontário. Metade da população do Canadá mora em Ontário. Então eles exigem uma prova de inglês ou de francês e a nota dessa prova é alta. É uma forma deles limitarem, a entrada. Além de você passar pelo processo todo, que não é nada fácil, depois você ainda tem que enfrentar uma prova de língua que você tem que saber perfeitamente escrever, falar, ouvir. Isso, e a nota principalmente da prova escrita, que é o mais difícil. Que é o mais difícil, ela é muito alta. Então a gente aproveitou que vinha visitar a família em Montreal, e aí nós fomos na Ordem dos Dentistas aqui do Quebec para saber também. Também se precisa de uma prova de francês, né? A gente já fala francês. Então a gente veio perguntar se precisa, mas é um pouco mais simples, porque você pode começar a trabalhar e você recebe uma carteirinha provisória com a validade máxima de até 4 anos. E nesse período de 4 anos você tem que fazer a prova de francês aqui. Então é um pouco mais simples, por quê? Porque você pode terminar o processo e focar depois com calma só na língua, né? Para quem não sabe, Toronto é a maior cidade do Canadá e Montreal a segunda maior. Então Toronto, Montreal e Vancouver são os 3 principais polos, é onde todo mundo quer ficar no Canadá, né? Vancouver, por outro lado, Vancouver e Calgary são cidades que você não precisa de teste de língua. A gente pensou em ir para Vancouver, só que Vancouver, além de ser muito longe, é muito caro. É a cidade mais cara da América do Norte. E quando a gente diz muito caro, é porque a gente saiu de Montreal, a gente sabe quanto custa mais ou menos as coisas em Montreal. A gente vive em Toronto agora, é praticamente o dobro do preço as coisas. E Vancouver ainda consegue ser mais caro que Toronto. Então, vamos dizer assim, é a nossa terceira opção. A gente ficou super feliz, porque a gente estava preocupado. Poxa, depois que terminar esse processo todo, você ainda ficar alguns meses sem trabalhar, não. Pode trabalhar, mas tipo, se dedicando mais a estudo, entendeu? Estudando mais. Em vez de terminar o processo, você já logo entrar no mercado e começar a ganhar o dinheiro, né? Para recuperar. Então, agora a gente ficou feliz com essa notícia de que a gente pode, assim que terminar o processo, começar a trabalhar. E durante esses primeiros anos de trabalho, você pode fazer a prova. É até melhor, né? Porque a gente vai praticar no dia a dia, trabalhando, vai aprendendo com mais calma, né? E aí a gente tá decidindo ainda, mas ainda falta um pouco, né? Mas não vou mentir que ficamos mais inclinados agora a retornar para o Quebec. Depois dessa daí, porque tá mais fácil, tá mais facilitado, né? Pronto, fazer a próxima, viu? É necessário fazer curso preparatório para as provas? Uma outra boa pergunta. Não é que você tem que fazer os cursos para as provas, mas as suas chances de passar nas provas aumenta muito se você faz os cursos. Eu, pelo menos, eu só conheço, não conheço pessoalmente, mas eu soube de uma pessoa que passou na primeira prova sem fazer os cursos, mas essa pessoa ela é professora. Então, assim, se a pessoa for professor ou
viveu fazendo prova de concurso, ou seja, ficou estudando muito tempo, sempre estudou, essa pessoa pode até ter chance de passar sem fazer um curso, mas vai ser difícil. Mas então a gente recomenda fazer o curso, porque às vezes a pessoa quer economizar. O curso eu sei que não é barato, mas é melhor você investir do que ficar perdendo tempo e dinheiro também, né? Porque se você tiver que repetir a prova, você vai pagar de novo. Então... na verdade, assim, antigamente muita gente não fazia curso, né? A gente vê, tem muitos grupos na internet, no Facebook, mas atualmente que o pessoal não fazia, pegava uns livros e tal e ia fazer a prova. Por isso que, na verdade, o índice de reprovação é alto, porque não é todo mundo que estuda sozinho que consegue passar. Hoje em dia, depois a gente vai comentar sobre isso em outro vídeo, mas hoje em dia, a prova mudou, depois da mudança da prova, que a gente vai comentar no próximo vídeo, tiveram algumas mudanças por algumas coisas que aconteceram, né? A prova se tornou muito mais difícil. Eu acho muito pouco provável uma pessoa que não faça curso ter chance de passar. Na verdade, eu acho que... Agora ficou mais difícil ainda. Eu acho que a chance é zero, pra mim, né? Minha opinião pessoal. Pra mim é zero. Não tem chance uma pessoa que estuda sozinha, a não ser que seja super dotada, passar numa prova dessa sem curso. Sinceramente. Então, por isso que o processo se torna um processo tão caro. As provas já são caras. E aí você tem que pagar os cursos e aí se torna muito mais caro, né? A outra pergunta é: quanto tempo dura o processo? Depende, se você passar sem perder nenhuma fase, né? Dura o que? 2 anos. Na verdade, eu acho que do dia que você faz a primeira prova... contando daí, porque se for contar a preparação... na verdade, contando da primeira prova pro final, acho que é 1 ano e meio. Mas você precisa, eu acho que você precisa de no mínimo 1 ano antes. Estudando, no mínimo. Estudando para poder começar o processo. Porque você faz a primeira prova e, tipo, a segunda prova, tudo que você estudou na primeira vai cair de novo. Só que no âmbito mais de diagnóstico. Só são diferentes. É diferente o nível de cobrança, entendeu? Mas por isso que você tem que se preparar muito para a primeira prova. Então eu acho que leva aí 2 anos, 2 anos e meio para você finalizar o processo. E a última pergunta: qual o custo do processo? O custo do processo hoje em dia vai aí de seus... Porque hoje em dia também tem algumas pessoas que conseguiram trabalhar ao mesmo tempo durante o processo, mas normalmente hoje em dia do nível que a prova tá, não se consegue. Você tem que ter dedicação praticamente exclusiva. Então, assim, por pessoa você gasta em média uns $80 mil para fazer a prova toda. As 4 provas, né? Então... Concurso. Eu tô incluindo... Contando os cursos. Tô incluindo as 4 provas, os cursos, para você se manter, né? Aí vai depender também de onde é que você vai morar, que província que você vai morar, né? Por isso que a gente indica que, para quem quer fazer o processo, não venha para Ontário, não venha para Toronto, não venha para Vancouver. Procura uma cidade mais barata, para você ter a possibilidade de não trabalhar e só estudar. Porque se você vier para uma cidade dessa, você vai ter que se virar, entendeu? Aí outra coisa assim, não teve pergunta sobre isso, né? Mas na verdade teve a pergunta, mas eu vou linkar. O pessoal perguntou antes aí se precisava ser residente permanente para fazer a prova. O que é que fazia primeiro, a prova ou fazer a imigração? O ideal é você fazer a imigração primeiro, porque depois da imigração tem algumas facilidades. O dentista aqui é muito bem visto, mesmo você sendo dentista internacional e não tendo diploma reconhecido aqui. Então tem uns bancos aqui no Canadá. Se você não tiver o dinheiro para fazer o processo,
Tem bancos aqui no Canadá que emprestam esse dinheiro com juros baixos. Então isso é uma vantagem de você fazer seu processo de imigração primeiro. Então eles emprestam até, chega a $100 mil por pessoa. Mas você tem que provar que está inscrito na prova. Você tem que ter um tempo de Canadá, você tem que ter um score de crédito bom aqui. Tem alguns requisitos, mas comparado ao que a gente normalmente precisa comprovar no Brasil, são requisitos mínimos. Básico, não tem dificuldade nenhuma. Então, por isso que a gente aconselha, faça o processo de imigração, porque depois que você virar residente permanente, você vai ter apoio para fazer o processo, entendeu? Se você não tiver condição financeira, entendeu? Então, eu acho que é isso, gente. aí. As perguntas acabaram. Se por acaso tiver mais dúvidas, vocês vão botando aí nos comentários, que qualquer coisa a gente pode fazer outro vídeo falando todas as perguntas juntas de novo. E lá no Instagram também, de vez em quando, a gente abre as caixinhas para vocês fazerem as perguntas. Espero que vocês tenham entendido tudo que a gente falou. Mas se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Isso, aí vocês sigam a gente no Instagram, porque a gente coloca coisas mais diariamente lá no Instagram. É o @missãocanadá. Vocês sigam a gente lá, porque acho que tem muito mais coisa. Se por acaso a gente ficar sumido, você já sabe que é porque a gente está perto da prova, de alguma prova. Ou tá estudando demais, e aí acaba que é mais rápido botar coisa no Instagram até, né? Então, vocês dão uma olhadinha por lá. Mas a gente tá sempre postando alguma coisa, alguma informação, alguma coisa nova que a gente descobriu. Tá bom? E vocês, quem não segue o canal, segue aí, aperta o sininho. Dá um like. Envia pros seus amigos dentistas que estão pensando em sair do Brasil. E segue a gente no Instagram também. @missão_Canadá, tudo sem acento. É isso aí. Ok? Beleza? Bye bye, Um abraço. gente.